A cientista Maria do Carmo Fonseca recebeu ontem o Prémio Pessoa de 2010. O galardão distinguiu o seu trabalho na identificação dos mecanismos de transmissão de mensagens no interior das células. Maria do Carmo Fonseca é professora catedrática da Faculdade de Medicina de Lisboa e também diretora do Instituto de Medicina Molecular daquela instituição. O Prémio Pessoa foi entregue pelo Presidente da República numa cerimónia que decorreu no Palácio de Setiais, em Sintra. O Jornal Expresso instituiu o prémio há quase 25 anos para distinguir personalidades do país que melhores contributos dão nas artes, nas letras e nas ciências. E o Prémio Pessoa de 2010, Maria do Carmo Fonseca, está esta noite neste Jornal do Dia. Boa noite, professora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sentimos-nos honrados com a sua presença. Doutora, concentra sobretudo a sua atividade, julgo eu, nesta altura, pelo que pude ler, na investigação ou na compreensão das doenças causadas por erros da natureza. Comecemos por aqui. A natureza engana-se, professora? Pensaríamos que a natureza agiria sempre do mesmo modo. Primeiro que tudo, muito boa noite e muito obrigado por este convite. Eu gostava de aproveitar que nestes dias se fala tanto em planos e pactos de estabilidade. Eu gostava de chamar a atenção que a natureza da vida se caracteriza exatamente pelo oposto. Como assim? A natureza da vida caracteriza-se por uma alta instabilidade. A vida não é estática, não é estável, está constantemente em mudança. E tem sido esta característica de instabilidade... É bom que os nossos políticos se acalmem. Mas não queria interromper. Mas é esta característica de instabilidade que deu origem à diversidade de espécies que caracterizam a vida, as várias espécies de vida que existem hoje à face da Terra. Uma outra consequência desta instabilidade, agora se passarmos da escala dos milhões e milhões de anos da história da vida na Terra, mas se passarmos à escala da vida do homem, esta mesma instabilidade provoca alterações nas instruções que estão contidas no genoma humano, que tem as instruções para o funcionamento normal das células e do organismo, e estas alterações podem se manifestar por doenças. Há centenas de doenças causadas por este tipo de Quer dizer que alguma coisa corre mal nessa cápsula de informação? Exatamente. A mesma diversidade, a mesma instabilidade que causa diversidade e formas novas de vida ao longo de milhões de anos, ao nível da vida de uma pessoa pode causar um erro, um defeito no funcionamento da célula e uma doença que pode chegar a ser fatal. E há imensos bebés, crianças que morrem precocemente vítimas de doenças que se manifestam, por exemplo, por uma perca progressiva da força muscular, por alterações metabólicas, por imensos... Não há, professora, um determinismo na natureza que leve a que as mesmas causas provoquem sempre os mesmos efeitos? Pode haver, de facto, células loucas, comandos loucos, provocados por quê? Os comandos mais loucos manifestam-se nos cancros. Os cancros deixam de responder aos mecanismos normais de regulação e passam a ter um comportamento louco no sentido de fora da sociedade. Tal como nós dizemos que as pessoas que estão loucas não se conseguem integrar na sociedade e por isso durante muitos anos foram resguardados em hospícios, a mesma coisa se passa com as células cancerosas e no fundo a origem da loucura está numa desregulação dos genes. São sempre as instruções contidas no genoma que ditam o comportamento das células e finalmente no organismo. E a pesquisa que eu e a minha equipa de investigação se tem dedicado é exatamente a perceber a origem dessa instabilidade ao nível de como cada gene funciona, como as moléculas que estão a constituir cada gene falam entre si. No fundo é como se nós fizéssemos uma reportagem no interior da célula, vamos ao interior do núcleo e queremos ver a história da vida de cada uma das moléculas do genoma, quer em situações normais, quer em situações associadas a determinadas doenças, com o objetivo último de tentar encontrar novas vias de corrigir esses defeitos quando causam doença. As nossas células não param de multiplicar-se diariamente. É aí que pode haver avaria? É também aí que pode haver avaria. Porque nós podemos pensar, cada uma das nossas células tem um livro de instruções.
E quando uma célula se divide, tem que fazer uma cópia do livro para a sua filha. E temos que imaginar, quando qualquer um de nós faz uma cópia de um texto, é muito frequente cometer um erro. Há uma letra, um sinal de pontuação que é esquecido ou trocado. Mas com a digitalização vai sendo mais difícil que isso aconteça. Quer dizer que no organismo, nessa duplicação de células, ainda não é possível essa fidelidade que era importante conseguir. Existe uma altíssima fidelidade, mas não é 100%. E por outro lado, não era desejável que nós tivéssemos 100% de fidelidade, porque se tivéssemos 100% de fidelidade, passávamos a ser estáveis. Isso, quando a vida for estática, deixa de evoluir. Você está-me a dizer que a evolução humana ainda não acabou, ou não acabará sequer. A evolução da vida não acabará, porque isto é uma característica inerente à própria vida. A vida foi criada de forma a ser instável, a mudar-se constantemente. E, portanto, os acidentes, chamamos-lhe assim, quando há má cópia, são inevitáveis e são em nome da tal evolução? São parte da vida, são inevitáveis e é o preço que a espécie humana paga a alguns de nós que estão a pagar o preço da evolução de toda a vida. Por toda a vida há alguns indivíduos, quer da espécie humana, quer das outras espécies, todas as espécies, que sofrem na sua vida com... Quero dizer que nesse determinismo da evolução, esse determinismo privilegia a espécie em relação ao indivíduo? Sem dúvida nenhuma. A vida está feita para privilegiar as espécies e não o indivíduo. O indivíduo são elos numa escala eterna, numa escala que não tem começo nem fim. Porque a vida perpetua-se permanentemente através da espécie, não do indivíduo. E a própria espécie, há uma espécie que acaba, mas há outra espécie que... Há muitos indivíduos, professores, desculpe-me a interrupção, que deveriam ser lembrados disso todos os dias. Eu espero que sim, e talvez seja esse o papel da ciência. Professora, há uma coisa que me disse há pouco, quando entrávamos no estúdio, que gostaria de abordar consigo aqui, é que nós pagamos um preço pelo combate ao cancro que o nosso organismo todos os dias faz, e esse preço é o do envelhecimento. Quer explicar isso melhor? É que, tal como a instabilidade genómica causa a diversidade da evolução, mas também causa erros com doenças que são fatais, a melhor defesa que nós temos contra o fenómeno do cancro é as nossas células ficarem velhas. Não se reproduzem tanto? Travam a sua proliferação. E os cientistas já descobriram uma maneira de evitar essa travagem, portanto, evitar que as nossas células, à medida que nós envelhecemos, que nós passamos a ter mais idade, nós conseguimos evitar que as células deixem de proliferar. O problema é quando nós fazemos esse truque, que obviamente só foi feito em animais de experiência, não foi feito em humanos, quando fizemos esse truque, o que aconteceu foi que os animais passaram a ser alvo de muito maior incidência de cancro. Porque uma célula que se divide indefinidamente deixou de ter defesas contra a desregulação. Quer dizer que a professora nunca tomará o elixir da juventude? Por acaso há experiências muito interessantes que agora põem em causa o momento em que nós devemos destravar a célula. Ou seja, nós sabemos que para aparecer um cancro são necessários vários anos. Entre o estímulo, entre o erro que causa o defeito que vai provocar o cancro, por exemplo, entre fumar. Fumar, obviamente, está muito bem demonstrado que aumenta muitíssimo a probabilidade de vir a desenvolver um cancro, mas não é por fumar um maço de cigarros aos 15 anos que aos 16 anos vai ter cancro. Vai-se ter cancro aos 40 ou aos 50. Portanto, há um número de anos que são necessários, e isso está muito bem demonstrado, em que essa informação vai sendo processada dentro do organismo até que surja o cancro. Então, neste momento, há cientistas que estão a pensar, ok, então, e se nós destravarmos o envelhecimento celular quando a pessoa tem 50 anos? Como ainda vão precisar, para aparecer um cancro, são precisos mais 20 ou 30 anos, nós vamos conseguir que essa pessoa chegue aos 60 ou aos 70 anos com células jovens
e ainda sem o problema do cancro. Ou seja, porque ele só se manifestará mais tarde. Lá para os 80. Não é ter a vida e a esperança eterna. de vida não chegará até lá em médio. A ideia é, provavelmente nós não vamos conseguir a vida eterna, mas se calhar vamos conseguir, pela ciência, aumentar o período em que nos mantemos relativamente jovens. Mais tempo com características jovens. É uma das áreas em que se está a trabalhar imenso. E em que a doutora também, a professora também é uma área muito próxima dos nossos interesses. Professora, em tempo de crise, normalmente os dinheiros para a investigação é olhada como uma coisa que pode ser adiada. Há problemas maiores na sociedade e a investigação é tida como podendo esperar. Francamente, não recomenda esse caminho. Eu gostava de aproveitar uma notícia que eu vi mesmo agora, é que a China está a aumentar os seus salários mínimos. Não disseram, mas eu gostava de adicionar essa informação. A China está a fazer um investimento massivo em formação científica, em aumentar o nível de formação da sua população e em aumentar o número de centros de investigação no país. A Índia está a fazer a mesma coisa. Não pode haver, hoje em dia, não pode haver desenvolvimento económico de nenhum país onde não haja ciência e tecnologia. Portanto, se nós desinvestirmos, a própria ciência gera investimento, mas tem que haver um núcleo central. E pode gerar, ou gera, com certeza, professora, qualidade de vida. E gera qualidade de vida, mas gera novas empresas, novas patentes, novas ideias, novos produtos, gera riqueza. E se nós desinvestirmos, neste momento consideramos, vamos deixar que os chineses façam a ciência, vamos deixar que os alemães façam a ciência, nós vamos só investir na sobrevivência. Daqui a 5, 10 anos vamos ficar completamente atrasados em termos de mundo. Vamos ficar a copiar os outros. Estamos a desproteger a espécie ilusa. Completamente. Professora Maria do Carmo Fonseca, foi um prazer tê-la esta noite connosco e muitos parabéns pelo prémio Pessoa que acabou de alcançar. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pela oportunidade.